Mas Helena, o ano passado, viu também desaparecer figuras que também elas fizeram, cada uma à sua maneira, muita coisa nova e que nos deixaram muita coisa nova. Foram, por exemplo, John Lennon, Vinícius de Moraes, o nosso Max, ele aí está, Vinícius de Moraes, Steve McQueen, Mae West, não, este é o Peter Sellers, Alfred Hitchcock, Raoul Walsh e mais Tex Avery, Mário Henrique Leiria, Bernardo Santareno, Henry Miller, Jean-Paul Sartre, pois claro. Eu de Sartre lembro uma frase que é: o importante é o caminho que fazemos para chegar às coisas. Se não houvesse esse trabalho em nós, as verdades a que chegamos poderiam não passar de erros verdadeiros. Mais gente que desapareceu: Rodrigues Miguéis, Jean Piaget, Barthes, McLuhan, José Escada. Escada, eu tenho a impressão de que ele morreu porque, como dizia a Agostina, era jovem demais na Terra. Ela também dizia, falando dos ternos guerreiros, terno guerreiro, impossível senhor do fogo. E eu penso que foi um bocado essa a história do Escada. Mas parece que não houve só mortos em 1980. Bem, houve... Realmente é esquisito que esta tendência que a gente tem nos balanços para falar só de mortos. Em todo caso, já que estamos nos mortos, não sei porque é que não falaste, talvez porque não são pessoas de primeiras páginas de jornais, mas, por exemplo, de homens que eu penso que foram muito importantes, como o Erich Fromm e o Franco Basaglia, que era um homem que não aparecia muito nos grandes títulos, mas que... O Basaglia já morreu este ano? Morreu... Não. O Basaglia morreu no ano passado. Enfim, ambos eram psiquiatras, psicanalistas, que eu penso que abriram realmente caminhos muito novos, nomeadamente o Basaglia, que até morrer levou essa luta inglória de querer trazer para fora dos muros os loucos, para os trazer para o pé de nós, que ele dizia que no fundo não éramos menos loucos do que eles. E gostava realmente de o lembrar aqui. Mas, como dizes, de facto, acho que não foram realmente só mortes que aconteceram. O que é que tu destacarias como 1, 2, 3 temas do ano passado? Eu não sei, quer dizer, eu tenho a impressão de que a gente fala dos mortos, talvez porque, de facto, a morte nos faz perceber, de repente, muitas coisas. Mas a vida à nossa volta existe, eu acho que a gente lhe tem que dar atenção. E, sei lá, por exemplo, desde os vivos que existem à nossa volta, que se nós agora começássemos a fazer a lista dos vivos que nós iremos honrar quando morrerem, talvez nos lembrássemos de lhes dar atenção enquanto eles ainda são vivos. Vivos que há por aqui e vivos que há lá fora. Por exemplo, eu gostava de não deixar de falar da Marguerite Yourcenar, que foi aceite como candidata à Academia Francesa, a primeira mulher a sê-lo. Penso que é uma vitória das mulheres, mas talvez mais do que isso é uma vitória da inteligência sensível, ou da sensibilidade inteligente, que não se pode deixar passar em claro. E houve outras Marguerites que, por exemplo, passaram por cá. Houve a Marguerite Duras, que passou por cá e que deixou rasto. E este ano foi um ano em que passou por cá uma quantidade de gente, de facto, marcante e que abriu caminhos novos. Por exemplo, eu estou-me a lembrar do Ivan Illich, que esteve cá, do Edgar Morin, do Jorge Luís Borges. Isto, para não dizer mais, quer dizer, foram realmente, assim, nomes que não passam muitas vezes debaixo do nosso nariz. E que te levariam a colocar, sim ou não, 1980 à frente, em termos globais, de outros anos anteriores, nesse aspecto? Sim, porque eu penso que o contacto com pessoas destas, de certa maneira eleitas, que realmente que vêm muito longe, é muito importante para quem os contacta e os vê passar. De certa maneira, eu acho que isto aconteceu cá, numa altura em que eu penso que as pessoas estão, de facto, a abrir nesse aspecto, quer dizer, estão a abrir para aquilo que se chama a cultura, a perceber que a cultura não é mais uma bola de Natal
que se pendura na árvore, mas que é a vida toda. E isso eu acho que se manifestou muito este ano. Quer dizer, as pessoas acorriam em massa aos acontecimentos chamados culturais, o que não acontecia em anos anteriores. As pessoas começaram a organizar-se para fins culturais, desde as associações do património, aos amigos de São Carlos... Ao Centro Nacional de Cultura. Não queria dizer tanto, mas de facto aos passeios de domingo. Quer dizer, as pessoas associam-se para criar cultura. E isso é que é cultura. Ora bem, 1980 foi também o ano em que se celebrou, ou não, o centenário de Camões? Ou não, de facto. Eu tenho a impressão que já se disse muito sobre essa celebração ou não celebração. É verdade que ela não existiu a nível oficial. Penso que daí, talvez, a conclusão importante a tirar é que a política tem realmente invadido desmesuradamente e desequilibradamente todos os domínios, a política no sentido mais estreito do termo, e que talvez tenha sido exatamente isso que fez com que não se celebrasse condignamente Camões. Mas, em todo caso, a nível não oficial, mas em alguns casos oficioso e noutros casos privado, acho que se fizeram coisas importantes, apesar de tudo, sobre Camões. Fizeram-se cá e no estrangeiro, ligados connosco, desde as celebrações que se fizeram em Paris, para a iniciativa da Gulbenkian, um encontro luso-italiano que houve em Mateus e que foi extremamente importante, à publicação de uma série de coisas que se fizeram cá com muita coerência e que eu acho que foram importantes. Portanto, apesar de tudo, não foi vazio, embora realmente tenha sido... Portanto, e para concluir, não tudo quanto seria de esperar, mas alguma coisa foi? Sim, deixas-me, antes de concluir, só dizer que uma coisa que me parece importante que aconteceu foi realmente no domínio do cinema português. Enfim, acho que nós estamos, de facto, numa fase nova do cinema português e que isso não é por acaso. Quer dizer, eu não estou só a falar do sucesso que tiveram cá e lá fora 3 ou 4 filmes recentes que tiveram prémios, etc. Mas não é só isso. É uma fase nova no sentido em que estão a aparecer pela primeira vez produtores privados que assumem a responsabilidade de fazer cinema em Portugal, estão a aparecer técnicos que querem sê-lo a sério. Estão a aparecer, está-se a criar uma relação mais saudável entre o poder e os cineastas. Eu penso que isso é fundamental. Eu não resisto à pergunta. Falou-se em 1980 do ano em que mais estreias de filmes portugueses aconteceram em Portugal. É verdade? Não me perguntes coisas a que eu não possa responder. É verdade. A isso posso. É verdade. Estrearam-se, de facto, muitos filmes, porque havia muitos filmes suspensos ou empanados de há 3, 4, 5 anos, que tiveram condições para ser acabados e, portanto, acabaram muitos e, portanto, têm que se estrear o mais depressa possível. Já se estrearam... Penso que recentemente 3 ou 4, estão mais outros tantos previstos. Falou de 9, não é? Sim, depois eu estava a falar dos tempos mais recentes em que estiveram em simultâneo 4 filmes. Sim, vão-se estrear outros tantos. Eu penso que realmente que para além de uns certos acidentes de percurso que houve recentemente entre os cineastas e o poder e que no fundo são manifestações de uma certa adolescência retardada, acho que de facto que nós estamos a entrar numa fase que vai ser muito importante para o cinema em Portugal. Helena, muito obrigado.